Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com você aqui nessa manhã. Mais uma manhã que o Senhor nos deu, hein? Aleluia! Louvado seja o Senhor pela sua graça, não é? O Senhor nos dá mais um dia como oportunidade de nos achegarmos mais a Ele e caminharmos mais em sua direção. Isto é fundamental para uma nova vida, querido. Abra a sua mente e o seu coração para entender estas coisas. Muitos estão sofrendo neste tempo porque estão separados, afastados, se distanciando cada vez mais de Deus e dos seus valores. Mas não deixe isso acontecer com você e com a sua família. Abra sua mente agora para ouvir a palavra do Senhor e para continuar buscando também, ok? E nós vamos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, agora do verso 2 até o verso 6. Está escrito: Quando João Batista, aquele que batizou Jesus, ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e aos pobres é pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, esse João Batista, você lembra, foi aquele que batizou Jesus. E ele tinha bastante consciência de quem era o Messias, de quem era o Senhor. Tanto que, se você olhar lá nesse mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no verso 12, ele fala: recolherá o seu trigo no celeiro, não é? Falando das pessoas, dos seus amados, dos seus escolhidos, mas queimará a palha em fogo inextinguível, falando daqueles que o rejeitarem, daqueles que não forem realmente a Cristo. Então, estas pessoas que andarem separadas, afastadas, distantes, que rejeitarem ao Senhor, essas pessoas, ele diz que queimará a palha em fogo inextinguível. Então, ele fala realmente da posição, ele sabia quem era Jesus. Coisa primeira que nós temos que aprender aqui é conhecer a Cristo. Todas as pessoas entendem que Cristo é amor, ele veio e amou todo mundo, mas é importante você entender que esse tempo é o tempo da oportunidade. Haverá um tempo em que essa oportunidade vai acabar. E aí o que acontece? Haverá uma definição daqueles que são de Cristo e daqueles que não são, que o rejeitaram, que o abandonaram, que o desprezaram, que não deram valor aos seus ensinamentos. E isso é importante entender. E João agora estava preso. E por estar preso, ele então estava sofrendo. Por causa disso, ele pensou: bom, Jesus veio, é o Messias, realmente, será que ele não é o tempo agora, enquanto eu estou preso, dele queimar essa palha, dele trazer a vingança, dele trazer o juízo sobre toda a humanidade? Então, aquele sofrimento confundiu um pouco a cabeça e deixou o João sensível à situação que ele estava vivendo, como todos nós passamos. Mas aí Jesus, né, respondeu a ele: olha, é importante que você saiba que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. E bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Olha lá, como é sugestivo aquilo que eu acabei de falar para você. Quantas pessoas nesse tempo têm visto Jesus como uma pedra de tropeço? Ele me impede de fazer alguma coisa. Seguir a Cristo é muito difícil. Buscar Jesus é muito chato. Ler a Bíblia é muito complicado. Todas as coisas relacionadas ao Senhor trazem realmente um certo desprazer e uma preguiça e um problema para as pessoas. Então Jesus respondeu: bem-aventurado, feliz o homem que não achar em mim esse motivo de tropeço. Eu quero te orientar nessa manhã, para que você não olhe para Jesus com dificuldade. Ele mesmo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei.
Por que será que as pessoas têm essa sensação de que Cristo é um peso, de que Cristo é uma pedra no sapato, é um motivo de tropeço? Não deixe isso acontecer com a sua fé. Perceba bem o que você está vivendo nesse tempo. Talvez os seus motivos pessoais, egoístas, humanos, carnais, é que estão pesando contra a tua vida. E você se sente nesse conflito entre uma coisa e outra. Muito parecido com João, que nesse momento estava preso, estava no cárcere. Quem sabe não há um cárcere aí na sua vida te aprisionando e você está confuso quanto à sua fé, quanto à sua vida, quanto à sua disposição de crer em Jesus. Mas perceba bem, se tudo aquilo que é a sua vida em Cristo é um problema, então você tomou um caminho errado. E é importante que agora mesmo você cancele isso na sua vida, você impeça essa caminhada errada e volte para o Senhor, e volte para Cristo. Puxa, mas eu sirvo a Jesus, eu trabalho na igreja, eu faço uma porção de coisas. Ativismo não significa realmente uma vida em Cristo. É importante entender isso, que nós religiosamente aprendemos no passado e desenvolvemos como se fosse algo que agradasse ao Senhor. Mas o que agrada ao Senhor é um coração quebrantado e contrito, conforme está escrito na palavra de Deus. E isso é o homem que se arrepende, é o homem que se achega diante do Senhor e diz: eu preciso de ti. Portanto, nessa manhã, jogue fora os conceitos humanos, religiosos, legalistas e adore ao Senhor. Achegue-se a Cristo e tenha esse entendimento. Senhor, tu não és uma pedra no meu sapato. O Senhor não é para mim motivo de tropeço. Eu tenho prazer de te servir. Se é isso mesmo, fale com o Senhor. E se não for, fale com o Senhor também. Peça perdão, se arrependa, porque Jesus quer te salvar. Mas e você? O que quer? Então, que o Senhor te abençoe nessa manhã e que você perceba, tenha entendimento da ação de Deus na sua vida, para que você se aproprie e tenha uma definição de fé. Que Deus te abençoe e que você fique firme.